Queria estar aqui, estive orando pelo Alex essa manhã. Ele entrou em contato comigo e falou sobre as suas dificuldades, lamentou muito que talvez não pudesse estar conosco aqui, mas com certeza o Alex é um pastor muito querido, muito amado, que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta, e nós vamos projetar a pergunta para você. Eu queria que você pensasse nela. Eu levei a minha cruz por você. Você quer carregar a sua cruz por mim? Eu levei a minha cruz por você. Você quer carregar a sua cruz por mim? Pense nessa pergunta. Você realmente está disposto a carregar a sua cruz por Ele? Nós vamos falar sobre o tema nessa manhã, a cruz do Cristo e a nossa cruz. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, versículo 7. O texto vai ser projetado também, porque eu estou usando a versão da Nova Linguagem de hoje. Se você quiser, você pode acompanhar no telão. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que me é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me retirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco toda a minha força, então a força de Cristo, tenho a força de Cristo em mim. Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Muito bem. A igreja cristã, ela é composta por pessoas como eu e você. Admita. A igreja é composta por gente que gosta de desobedecer. E na realidade, muitas vezes está mais preocupada em ter as suas necessidades atendidas do que seguir o Cristo. Principalmente quando seguir o Cristo resulte na morte de si mesmo. E o que é pior, querido? Nos acostumamos, às vezes, com uma espiritualidade vazia e superficial. Se eu perguntasse o que a cruz representa para você, qual seria a sua resposta? O que significa ser um seguidor de Jesus? O que significa seguir o Cristo? Bom, eu poderia dizer para você a mesma coisa que afirmou o apóstolo Paulo aos Coríntios. É loucura. É loucura. A cruz do Cristo para nós, ela tem um quê de loucura. Albert Einstein dizia o seguinte: insanidade, loucura é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Muitas vezes nós somos insanos. Nós somos loucos. Sabe por quê? Porque
Passamos dias sem meditar na palavra de Deus e esperamos discernir a vontade dele. Só oramos na igreja quando oramos e esperamos intimidade com Deus. Agimos diariamente como se Deus estivesse morto e esperamos sentir a sua presença consoladora. Às vezes nós somos egocêntricos, mas esperamos também ser reconhecidos como adoradores. Não entregamos o nosso dízimo e esperamos que os céus se abram. Não falamos com Deus e esperamos ouvir a sua voz. Tudo isso é loucura. Tratamos a igreja como parte da nossa rede social e esperamos que ela cresça. Só sabemos pedir e esperamos que os nossos irmãos aprendam sobre generosidade. Amamos ser servidos, mas queremos ser reconhecidos como humildes. Loucura. Insanidade. Tratamos a igreja como nossa propriedade e queremos que todos saibam que Deus é soberano, dono de tudo e de todos. Não negamos a nós mesmos, não tomamos diariamente a nossa cruz, jamais andamos com Jesus, colocamos Deus em segundo plano. Muitas vezes somos egoístas, soberbos, imprestáveis, falsos, hipócritas e esperamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não é loucura esse negócio? É loucura. É uma persistente loucura. Em um mundo materialista, individualista, com relações superficiais, com falsa piedade, com relativização de verdades, com busca por sinais miraculosos, com uma constante tentativa de dar uma explicação lógica para as nossas más atitudes diante de Deus, a cruz do Cristo nos convida diariamente à pessoalidade, à espiritualidade, à coletividade e à humildade. Mas não por sabedoria, disse o apóstolo Paulo, não por força humana, mas pela ação do Cristo crucificado em nós. Poder e sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. É uma loucura, porque mesmo sendo assim, o Senhor Jesus atravessou o nosso caminho e disse: se alguém que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer acompanhar Jesus? Comece negando a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e siga. Siga. É fácil seguir o Cristo? Quem acha que é fácil seguir o Cristo aqui? Levanta a mão. É fácil? Não é fácil, né? Mas, quando eu olho para as Escrituras, quando eu vejo a resposta de homens e mulheres à ação de Jesus, eu tenho a impressão de que seguir o Cristo é muito fácil. Não é verdade? Olha para a Bíblia que você vai ver isso. Jesus passava pela Galiléia. Ele encontra Filipe e diz: segue-me. Filipe segue. Ele vai lá, acha Natanael e diz: achei Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Vem ver. Jesus diz para Natanael: te vi debaixo da figueira. Pronto. Mais um seguidor para Jesus. Tranquilo assim. Pedro e André estavam pescando. Jesus passou e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que acontece logo em seguida? Eles deixam tudo e se tornam discípulos. Tiago e João estavam consertando as redes. Jesus também os chama e eles se tornam discípulos. Não parece fácil assim na Bíblia? Mateus está sentado na coletoria de impostos, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, explorando gente. Jesus passa e diz assim: segue-me. Mateus se levanta imediatamente
deixa tudo para trás e se torna um seguidor de Jesus. Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir alguns crentes. Jesus aparece para ele e pergunta: por que me persegues? Resultado: mais um para a conta dos seguidores. Não parece fácil? Parece fácil, mas é difícil. Eu vou te falar. Jesus uma vez disse assim: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais herdareis o reino dos céus. Como era a justiça dos escribas e fariseus? Pensa. Eles oravam? Oravam? Muito, né? Oravam. Davam esmola? Davam. Jejuavam? Jejuavam. Frequentavam a sinagoga? Oh, muito! Muito! Conheciam as escrituras? Tinha texto decorado para falar? Ensinavam? Faziam tudo isso? Eram os crentes que todo pastor sonharia para a sua igreja, né? Quem não quer um crente assim? Bom de Bíblia, ora, jejua, ajuda o necessitado, está sempre na igreja. Quando tem almoço como vai ter hoje, ele quer estar nos primeiros lugares. Quem não quer ter um crente assim? Mas Jesus olha para essas pessoas e diz que elas são como sepulcros caiados, enfeitados por fora, mas por dentro cheio de podridão. E eu não quero falar sobre podridão. Eu quero que você entenda que o que Jesus está dizendo é o seguinte: é perfeitamente possível você orar, jejuar, dar o seu dízimo, dar esmola, frequentar a igreja, fazer tudo isso, mas o seu coração não está entregue ao Senhor. E eu não estou falando isso só porque Jesus disse. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu cheguei à igreja com 4 anos de idade, numa escola bíblica de férias. Minha família não era da igreja. E eu passei toda a minha vida na igreja. Olha, vou denunciar a idade agora, né? Eu fui da diretoria da Liga Juvenil. Eu participava de concurso bíblico e ganhava tudo. Uma vez, sabe como é que é criança? Sincera, né? Uma vez a professora me usou como exemplo. Porque ela fez uma pergunta e eu fui lá e pá, respondi. Aí ela falou assim na frente de todo mundo: tá vendo, crianças? Todas vocês têm que ser igual o Júnior. Ele estuda a Bíblia em casa, faz tudo direitinho, chega aqui, quando pergunta ele responde. Criança sabe como é que é, né? A sinceridade vem logo. Eu falei: quem disse, tia, que eu estudo a Bíblia em casa? Quem disse que eu pego a Bíblia para ler em casa? Mas você não lê, Júnior? Você não lê em casa? Como é que você sabe tudo isso? Que nada, tio, não leio nada não. É porque eu fico aqui, a senhora pergunta e eu gravo. Na próxima vez que a senhora for perguntar, eu já tenho a resposta. Ah, mas pelo menos ele presta atenção. Eu aprendi a orar. Me ensina, como é que você aprende a orar? Não é repetindo? Fala comigo: Papai do céu, não é isso? Repete: muito obrigado. E a criança vai: muito obrigado. E você vai sendo ensinado a repetir, e a repetir, e a repetir. Quando você menos espera, você está fazendo o quê? Orando. Com aquele início que todos nós sabemos e aquele final maravilhoso que todos nós sabemos. Aquelas palavras bonitas, né? Que a gente até não larga. Tem gente que vem pro púlpito e já muda já a entonação na hora de orar, né? Ó Senhor, ó Jesus. Carrega no S, parece mais piedoso. Mas não fala assim com ninguém, só com Deus, né?
E na igreja. E na igreja. Eu fui crescendo, fazendo de tudo na igreja. Mas eu não conhecia o Senhor da igreja. Eu sabia achar texto na Bíblia. Eu até lia a Bíblia. Até decorava versículos, ganhava concursos, participava da escola dominical, fazia orações. Mas apenas entre meus 13 e 14 anos que eu disse: Senhor, eu estou na igreja há esse tempo e tudo o que eu tenho dito parece que eu estou falando com as paredes. Eu ouço as pessoas falarem isso, isso e isso, mas para mim, quando eu oro, eu estou falando com as paredes. Senhor, faz alguma coisa na minha vida, porque eu quero sentir a mesma coisa que aquelas pessoas sentem. Eu fiz essa oração na janela da minha casa, olhando para as estrelas, vendo as pessoas passarem ali. E quando menos esperei, acabou a oração e eu pensei: Pai, eu acho que Deus me ouviu. Eu acho que Deus me ouviu. Eu tive a nítida sensação que não tinha falado com as paredes. Pronto, a conversão aconteceu ali. Sem muito estardalhaço. Dali veio a convicção de que existia um Deus que me acompanhava. Agora perceba, eu passei mais de 10 anos na igreja, conhecendo muita coisa a respeito de Deus, sem conhecer o próprio Deus. Poderíamos mencionar outros discípulos, por exemplo, Bartimeu. Poderíamos falar de pessoas como Zaqueu, o cego de nascença, a mulher samaritana e muitas outras pessoas que, parece que num piscar de olhos, num estalar de dedos, resolveram seguir o Cristo. Parecia muito fácil. Jesus vivia rodeado de pessoas. E você está dizendo para mim que não é fácil seguir o Cristo? Não era fácil. Jesus era muito difícil de acompanhar. Jesus é muito difícil de acompanhar. Parece fácil, mas é difícil. Já dizia a cantiga de roda lá. Muito difícil de acompanhar. E a mensagem dele para nós é mais complexa ainda. Muito complexa. Você quer ver? Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão e eu vos... Não é isso? Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi Jesus que disse isso? Foi? Ele disse para você: vinde a mim. Está cansado, sobrecarregado, oprimido? Vem comigo. Eu vou te aliviar, vem comigo. Imaginou Jesus falando isso? O mesmo Jesus que disse isso também disse: as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem, ele quer te levar para onde? Aonde você vai ter esse descanso se ele não tem onde reclinar a cabeça? Fala para mim. Complexo. Complexo. Jesus diz: abençoados são os humildes, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos, injuriados e caluniados. Esses são os verdadeiros abençoados. Os abençoados são os injuriados, os perseguidos e os caluniados. É fácil seguir isso, gente? Jesus diz assim: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e se chamar de tolo vai para o inferno. Ó, Jesus disse isso. Quando você olha para aquele irmão e parece que alguma coisa está mexendo ali dentro de você, que você tem aquela vontade de... Você é réu de juízo, disse Jesus.
vontade de chamar seu irmão de infiel, de não crente. Olha o inferno chegando aí. Jesus disse isso. Olha o que Jesus disse mais. Mateus 5:25. Concilia-te depressa com o teu adversário. Não é com o irmão. Com o irmão seria fácil, né? Concilia-te depressa com o teu adversário. Jesus disse isso. Você tem algum adversário? Concilia-te depressa, disse Jesus. Todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ô Jesus, alivia. Só olhar? Só pensar? Não precisa ser ato consumado? Não. Se o teu olho te faz tropeçar, não venha para a igreja com a olho não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai sair daqui, pastor, reverendo Alex, eu estou com problema aqui, arranquei meu olho porque aquele pastor de manhã disse que ele me fazia tropeçar e eu resolvi arrancar fora. Não é isso. Aquilo que te impede de prosseguir, de fazer a vontade de Deus, lança fora. Se o teu olho te faz tropeçar, Jesus diz, não jurarás falso. Tua palavra tem que ser? Sim, não. Oh Jesus, sim, sim, não? Palavra de crente tem que ser sim, sim, não, de seguidor de Jesus, sim, sim, não. Tua palavra é sim, sim, não, irmão? Seja franco. Sim, sim, não. O que passar disso provém de quem? Pastor, não me lembra essas palavras. É fácil seguir esse Jesus? Sim, sim, não. Vinícius é sábio. Vinícius, não é Vinícius que falou aqui? Ele é sábio. Ele é sábio. Você quer falar alguma coisa, Vinícius? Olha, Vinícius, eu tinha muitas coisas para falar, mas o Espírito Santo usou. Quando ele falou isso, eu glorifiquei aqui. Glória! A Carol também, né? Deus! Não resistais ao homem mau, disse Jesus. Ofereça outra face. Ofereça a outra face. Amai os vossos inimigos. Não ore ou jejue como os hipócritas. Não ajunte tesouro na terra. Não sirva ao dinheiro. Nada de ansiedade. Não julgue o próximo. Entre pela porta estreita. É fácil seguir isso? Não. A porta é estreita, irmão. Sabe o que significa? Quando a porta é estreita, quem é que tem que se ajustar à porta? A gente. Para poder passar, não é isso? Não adianta chegar na igreja, você que está gordinho e tal, chegar ali, pastor, a gente precisa largar mais essa porta porque não está dando para passar. Não, irmão, você tem que emagrecer. Não é isso? Mas o que a gente quer fazer em relação à nossa vida cristã? A gente segue o Cristo e a gente quer largar a porta. Porque nós queremos passar pela porta com todas as nossas manias, com o nosso pecado, com o nosso jeitinho, com as nossas coisinhas. Meu amigo, se você pudesse levar tudo o que você quer desse mundo, não teria caixão para caber. Entrai pela porta estreita. Então é fácil seguir o Cristo? Seja franco comigo, assuma. Seguir o Cristo é uma verdadeira cruz. Não é? É uma verdadeira cruz. É um sofrimento. É uma luta diária. Significa morrer todos os dias.
E diariamente, como disse o apóstolo Paulo, ser esbofeteado por nossos espinhos na carne. Diariamente. Eu lancei um desafio na minha igreja domingo passado. E eu falei assim na igreja: irmãos, desafio dessa semana: menos julgamento e mais compreensão. Menos julgamento e mais compreensão. Repetir de novo: menos julgamento e mais compreensão. Esse é o desafio dessa semana. Aí, eu estou fazendo autoescola. Depois de um dia cansativo na UES, trabalhando e tal, fui lá na autoescola marcar as aulas à noite. E aí começou a aprovação. Eu disse: olha, eu quero marcar a aula. Sentei lá, é meu direito de marcar a aula, né? E quero marcar só para sexta-feira, porque é o único dia que eu tenho que fazer a aula. Rapaz, a menina já começou o sermão. Mas só sexta-feira? Quando é que você vai terminar isso? E não vai dar, e tal, e como é que vai ser? Eu falei: mas eu só posso sexta-feira. Mas olha, você tem que ver, sexta-feira. E eu estava ali já. Eu já iniciei o discurso. Mas o que você quer? Que eu deixe de trabalhar e de comer para fazer autoescola? E ela continuou: não, mas não é isso, mas só sexta-feira? Você tem 6 meses para resolver isso. E quando você for marcar aula teórica, você não vai conseguir. Obrigado. Marca para sexta-feira. Que é o único dia que eu posso, o horário que eu posso, sexta-feira. Mas eu saí dali revoltado. Sabe quando você sai de um lugar pensando: devia ter dito isso, aquilo outro? Eu sou desse, sabe? E eu fiquei ali pensando naquilo. Eu estou na cozinha da minha casa fazendo um ranguinho, e Deus começou a falar comigo dizendo o seguinte: aí, menos juízo e mais compreensão. Falei: Senhor, eu vou reclamar com o dono da escola. Menos juízo e mais compreensão. Aí eu entendi. Não é o desafio da semana? Estou sendo desafiado. Estou sendo desafiado a cumprir esse desafio. É morrer diariamente, irmãos. É ser esbofeteado diariamente por nossos espinhos na carne. Eu já lancei alguns desafios para a minha igreja. Aí quando você lança desafio, a galera levanta a mão, né? Eu conto. Primeiro eu contei. Mais de 30 pessoas levantaram a mão: pastor, estou contigo. Bem, domingo seguinte, quem cumpriu o desafio? Eu passei durante a semana na casa dos irmãos da igreja. Tem um menino lá, pequenininho, desse tamanho assim. Eu passei, ele puxou minha calça e falou assim: pastor, eu estou orando todos os dias. Falei: amém. Amém. Lancei o segundo desafio. Faz alguma coisa que geralmente você não faz para alguém sem esperar nada em troca. Estamos falando sobre família. Semana seguinte, quem cumpriu o desafio? No final do culto, esse mesmo menino chegou para mim, puxou minha calça e falou assim: pastor, levou a mãe como testemunha. Eu arrumei o meu quarto. Vamos ver o que ele vai me dizer hoje. Porque ele é uma criança que está aprendendo a seguir o Cristo. Agora nós que já nos consideramos seguidores, não queremos ser esbofeteados pelos nossos espinhos na carne. Seguir o Cristo é uma luta diária. E eu digo, se é uma luta diária, se é um sofrimento, como é que a gente consegue? Somente a ação do Espírito Santo para fazer com que entendamos que esse tipo de evangelho é uma boa notícia.
O tipo de evangelho com a boa notícia não é esse evangelho da prosperidade, não é esse evangelho de que só acontece coisas boas. O evangelho com a boa notícia é o evangelho do sofrimento, da morte de si mesmo, de seguir o Cristo apesar dos pesares. O caminho da cruz é a estrada da morte para si mesmo. Pense em alguém carregando a cruz nas ruas de Jerusalém. Primeiro, você não poderia crucificar alguém dentro da cidade, porque Jerusalém é uma cidade sagrada, e você profanaria a cidade. Então era comum as pessoas carregando a cruz para fora da cidade. Aí você está lá naquelas ruas, está no mercado comprando alguma coisa, e você vê passar uma multidão, alguns soldados e alguém carregando a cruz para fora. Primeira coisa, essa pessoa está numa viagem de ida. Não vai voltar mais. Quem carrega a cruz não volta mais. É assim que você tem carregado a sua cruz? Ou você tem retrocedido algumas vezes com ela? Viagem de ida. Carregando o seu próprio peso, sua própria dificuldade. As pessoas entendiam isso. Carregando sua própria culpa, sua sentença, seu juízo. Carregando. Você acredita que Deus vai carregar a cruz para você? Quem acredita nisso aí? Deus vai carregar a cruz para você? Claro que não. Ele já carregou a dele. Você agora tem que carregar a sua. Não é verdade? Carrega a sua, rapaz. Ele vai te ajudar. Ele vai estar lá, ó. Vamos lá, você consegue, vamos. Vamos. O apoio é moral, viu? Não é uma forcinha na cruz, não. Levanta, levanta, você consegue. Você consegue se erguer e andar mais um pouquinho. Vamos, você consegue. Eu estou com você, você não está sozinho. Eu carreguei a minha cruz, você vai conseguir carregar a sua, assim como eu venci, você vai vencer também. Mas você tem que ter disposição para carregar a sua cruz. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi. Vamos ver esse texto de novo, versículo 7, pode projetar para mim, por favor? Olha aí. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi o quê? Uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Já teve um espinho no corpo? Sabe como é, né? Espinho fica ali, ó. Às vezes começa a inchar. Se for no pé, quando você pisa, você sente ele entrando mais. Recebi uma doença como um espinho no meu corpo, como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. A gente gosta desse negócio de orgulho, né? Mas para a gente não ficar orgulhoso, nós somos esbofeteados todos os dias. 3 vezes orei ao Senhor, disse o apóstolo Paulo, versículo 8, pode passar por favor. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça é tudo que você precisa. Ou, na versão revista atualizada, a minha graça te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está. Quando é que o poder de Deus é mais forte em nós? Quando estamos fracos. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Quando você está fraco, o poder de Deus é mais forte em você. Não é difícil ver isso na prática, não. O irmão está enfrentando dificuldade em casa, problemas familiares, certo? O que ele quer fazer agora? Correr para a igreja.
vai em todos os cultos, frequenta a reunião de oração, ele começa a ir na SAF, vai no PH, se tiver o MP ele vai também. Chega para o pastor e fala: pastor, eu acho que a igreja está abrindo pouco, temos que ter mais um momento de oração aí e tal, vamos orar. E quer que o pastor vá na casa dele. Isso tudo porque ele está passando por dificuldade. Está enfrentando uma enfermidade, ou está desempregado, ou está com conflito em casa. Então ele ora agora. Meu Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar. Vai para o retiro às vezes, e lá ele é o quê? O espiritual. Vamos jogar bola. Que jogar bola o quê, rapaz? O negócio é orar. Vai ter uma gincana, pastor. Esse negócio está muito carnal, vamos orar. Quando a gente se sente fraco, a gente busca fortalecimento em Deus. Não é isso? Por isso a gente apanha o tempo inteiro. Não é à toa que Deus escolheu a provação para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Foi Pedro que disse isso. Nisso exultais, embora no momento, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. A vossa fé está sendo purificada como o ouro é purificado pelo fogo. Esse evangelho eu quero? Claro que não. Eu quero um evangelho sádico, que Tiago diz assim: tende motivo por toda alegria ao passares por várias tribulações. Se alegra aí, irmão. Glorifica. É motivo de alegria. Paulo diz isso. O Senhor afirmou para ele: o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então qual foi a decisão de Paulo? Eu me sinto muito feliz em me gabar. De quê? De quê? Das minhas fraquezas. Ele não quer se gabar da sua força, mas das suas fraquezas. Somente o Evangelho proporciona às pessoas se gabarem das suas fraquezas. Sabe por quê? Porque Deus é quem nos aperfeiçoa. Quando a gente olha para nós e percebe o quão vil, fracos, pecadores nós somos, o poder de Cristo, Ele se manifesta em nós e através de nós. Versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Ele se alegra com o quê? Com as fraquezas, insultos, sofrimentos, perseguições e dificuldades. Está passando por isso? Paulo deve ser maluco, né? Como é que alguém pode se alegrar assim? Dessas coisas, insulto, sofrimento, perseguição, dificuldade. Ele se alegra com essas fraquezas. Aliás, foi esse mesmo Paulo que disse: em tudo, porque essa é a vontade do vosso Pai Celeste. Em tudo, em toda e qualquer situação, você precisa estar agradecido. Tem que orar? Disse Paulo aos Filipenses. Deve. As suas necessidades precisam ser conhecidas diante de Deus, através das súplicas, mas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede todo entendimento. Olha, se excede o entendimento, para nós é loucura, viu? Para nós é loucura. Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olhe, por exemplo, de Paulo, para esse texto que Paulo fala aos Coríntios, e perceba, querido, carregar a cruz não garante sanidade. Entendeu? Seguir o Cristo não garante sanidade. Se alguém disser para mim aqui: pastor, eu sou 100% são,
psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Poxa, você é um privilegiado, viu? Não tem nenhum tipo de demanda, de questões, de dificuldades. Se gaba disso, então. Eu prefiro me gabar das minhas fraquezas. Porque quando eu reconheço minhas fraquezas, eu busco o poder de Deus para superá-las. Carregar a cruz não garante sanidade, como dizem alguns. Carregar a cruz não garante que sempre seremos atendidos. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que Deus disse: tu és para mim vaso escolhido. Ele orou ao Senhor pedindo: Senhor, retira esse meu espinho na carne, eu estou sendo esbofeteado todos os dias. E Deus disse para ele: não. Está pronto para receber esse não? Não vou atender. Não vou atender. Está pronto para isso? Está pronto para seguir o Cristo, mesmo quando Deus disser: não vou te atender? Você está lá desempregado, pedindo emprego, e o emprego não chega. Você está doente, orando a Deus para ser curado, e a cura não vem. Tem um ente querido seu doente, você traz o nome para a igreja, o pessoal ora, e a pessoa morre. Você pede a Deus para restaurar o seu lar, seu marido sai de casa. Você pede para ter um filho obediente, abençoado, seu filho sai da igreja, não quer saber de você, não quer saber de ninguém. E o que você vai fazer? Você vai dizer: esse Deus não me serve para nada. Você vai interromper a sua caminhada. Jesus sabe muito bem o que é não ser atendido. Ele foi para o Getsemane, ele se prostrou, e ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que foi que Deus respondeu? Se for da tua vontade, mas faça se for vontade. E o que foi que Deus respondeu? Não vou passar. Não vou passar. Jesus disse: então seja feita a sua vontade, não a minha. Ele sai do Getsemane, diferentemente do que muitos veem no texto. Jesus vai lá, leva os discípulos, que não queria ficar sozinho, todo mundo lá. Ele vai lá e reclama que os discípulos estão dormindo, não conseguem vigiar, falando que a carne é fraca. Ele vai para lá, ele se derrama, ele chora, ele se apresenta diante de Deus. Depois ele sai do Getsemane. Como é que a gente lê o texto? Jesus sai do Getsemane, aquele sofrimento todo, e ele diz: vamos embora, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser preso. Não é assim que a gente lê? Completamente equivocado. Jesus chega pagando geral. Vocês estão dormindo aí? Vambora! Vambora! A hora chegou, o Filho do Homem vai ser entregue. Vamos! Ele sai do Getsemane fortalecido. Ele não hesita em nenhum momento em enfrentar os seus opressores. Sabe por quê? Porque era preciso caminhar até a cruz, ou com a cruz, independentemente de se considerar que o Pai atendeu a oração ou não, rapaz. Isso é coisa de crente. Quem não é crente, que cruz que nada. Quem é crente, carrega as suas próprias dificuldades. Carregar a cruz não nos isenta do sofrimento. Se você segue o Cristo e acha que não vai sofrer, você está completamente equivocado, está no lugar errado, tá bom? Jesus diz: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Basta o discípulo ser como o seu mestre. No mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Basta a cada dia. Que isso, Jesus? Quer dizer que tem mal diário? Basta a cada dia o seu mal. Mas não andeis ansiosos nem preocupados com nada, porque o vosso Pai Celeste sabe exatamente aquilo que tem de necessidade. Entendeu esse negócio? Seguir o Cristo é caminhar com a nossa cruz diariamente. Não garante isenção do sofrimento, mas nos ensina, querido, nos ensina a lição da humildade, porque nós precisamos. Nos ensina a lição do contentamento, porque nós precisamos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Nos ensina a lição do reconhecimento das nossas fraquezas, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito, e Deus não despreza um espírito quebrantado. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vai exaltar você. Deus dá graça e misericórdia aos humildes. Então entenda. Embora tenha uma cruz para você carregar, que significa a morte de si mesmo, tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Subsistindo em forma de Deus, Ele não tirou vantagem de ser Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma humana. Tornou-se servo e foi achado entre os homens. Esse foi o exemplo de Jesus. E nós temos que carregar a nossa cruz. De nada vai adiantar você frequentar a igreja se você não tiver esse tipo de relação com Jesus. Seja sincero com Ele. Diga: Senhor, a cruz está pesada. Eu gostaria que o Senhor tirasse ela de ficar aqui. Mas se não for possível, eu estou disposto a carregar. Mas o Senhor precisa estar ao meu lado. Porque eu preciso olhar e ver que se o Senhor conseguiu vencer, eu vencerei também. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu volto. A primeira pergunta que eu fiz a você, pense nela. Eu carreguei a cruz por você. Você quer carregar a sua cruz por mim? Você quer carregar a sua cruz por mim? Você está disposto a se gabar das suas fraquezas, para que o poder de Deus seja maior em você? Quando você está fraco, o poder de Deus é forte em você. Acredite nisso. Reconheça que você é vaso de barro, mas ao mesmo tempo saiba que existe um oleiro que molda você como ele bem quer. Ainda que o vaso se estrague nas mãos do oleiro, do mesmo barro, ele poderá fazer um vaso novo. Você quer carregar a sua cruz por Jesus? Diariamente? Morrer para si mesmo? Senhor Deus, quem somos nós? Quem somos nós, Senhor, para pensar muitas vezes que essa vida seria fácil contigo? Não é fácil, Senhor. Não é fácil abrir mão das nossas vontades. Não é fácil, Senhor, ajustar os nossos sonhos a Ti. Não é fácil, Senhor, olhar ao nosso redor e reconhecer
Que em meus insultos, o sofrimento, as dores, as calúnias, em minhas inimizades que a vida às vezes nos impõe, o Senhor está nos aperfeiçoando e nos ensinando, ó Pai, a ser como o seu Filho é. Perdoa o nosso pecado, Senhor, porque nós gostamos da facilidade, nós gostamos de portas largas, Senhor. Nós gostamos, ó Pai, de falar da nossa força, batemos a porta da hipocrisia, porque temos dificuldade para reconhecer as nossas fraquezas. Mas nós colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Ouve a oração de cada irmão aqui. Cada um que está pensando na sua própria luta, na sua própria dificuldade, no seu próprio pecado. O seu Filho Jesus, Senhor, Ele foi até a cruz para que o sangue derramado pagasse o preço pelas nossas enfermidades e pecados. Agora, Senhor, que a Tua graça se aperfeiçoe em nós, que possamos prosseguir, carregando a nossa cruz, olhando para Ti, para o autor e consumador da nossa fé, e conseguimos atingir o alvo da soberana vocação. Abençoa, Pai, a igreja do Grajaú. Que o Teu Espírito, Senhor, possa se manifestar poderosamente nesse lugar e usar pessoas e mais pessoas para se consolarem, se apoiarem, se amarem e carregarem os fardos uns dos outros, como diz a Tua palavra. Abençoa o Alex, o Pai, que está lutando para se recuperar da sua enfermidade. Que o Senhor, com o Teu Espírito, esteja envolvendo o seu servo, trazendo restauração. Abençoa a família dele também, ó Pai, família pastoral, o conselho dessa igreja e tantas pessoas, ó Pai, que têm se dedicado a revelar a Tua glória aqui na região. Em nome de Jesus.